What are you doing? COC, I need Dr. McKittrick right away. Yeah, this is McKittrick. Sir, we got a problem. Whopper's not letting me log back on. I can't get in to stand on the vessels. Watch, stand by. E aí pessoal, tudo tranquilo? Estamos de volta e como vocês devem ter visto nesse vídeo aí, ele estava tentando fazer uma tentativa de login com força bruta, ou seja, ele estava tentando várias vezes até conseguir. Como que a gente faz para a gente impedir isso na nossa aplicação, ou seja, impedir que o usuário fique tentando fazer o login várias vezes? Então a gente vai implementar agora um sistema para contar as tentativas de login e quando ele tentar 3 vezes ele não vai mais conseguir fazer o login e ele vai receber um e-mail pedindo para resetar a senha. Bom, então estamos aqui com o nosso repositório em github.com/rg3915/dicas de Django. O passo a passo deste vídeo não está pronto ainda, mas provavelmente até a data de lançamento deste vídeo ele já estará aqui em Docs. E também estará aqui em dicasdedjango.com.br. Bom, então, para a gente fazer o nosso login e contar o número de tentativas de login, a gente precisa fazer o seguinte. Primeiro vamos vir em Accounts, Templates, Registration, Login e vamos colocar aqui o seguinte. If form.errors for error in form.nonFieldErrors error. Bom, ele já retornou uma mensagem de erro dizendo que o endereço de e-mail e senha não estão corretos. E se eu colocar, ele também retorna a mesma mensagem. Então, a gente vai fazer o seguinte agora. Bom, primeiro deixa eu dar um commit nesse código, porque eu tinha criado uma issue aqui, que é essa daqui, tentativas de login, issue número 116. Inclusive tem 84 aqui, que eram os testes que eu estava fazendo há muito tempo atrás. Então eu só vou fazer aqui git diff para eu confirmar o que foi alterado, foi só isso daqui. Então eu vou fazer git add git commit -m login.resolve 116, hashtag 116. Prontinho. Agora vamos vir aqui em models.py e aqui embaixo eu vou até deixar esse link aqui como referência, deixar ele guardadinho aqui para eu mostrar de onde que eu peguei algumas coisas aqui. Então vamos fazer um class audit entry com timestamp de modo que já está importado lá em cima, onde nós teremos um char field chamado action, generic IP address field no igual a true e e-mail como char field mesmo, max length no igual a true. Def Unicode self action, self email e self.ip e faço o mesmo para dunder_str. Daí eu vou precisar criar 3 actions aqui, que eu sei que ainda não expliquei muito bem sobre actions, mas eu vou gravar um vídeo falando sobre isso. Então vamos escrever user logged in, logged out e login password failed. Def cada nome com underline callback e aqui sender request user e kwargs. Isso daqui, deixa eu confirmar, deixa eu só tirar isso aqui que não precisa e deixa eu só confirmar, mas eu acho que eu peguei isso daqui desse link aqui. É isso mesmo, peguei esses signals daqui e aqui em cima eu vou importar from Django contribui-auth.signals import user logged in e user logged out, ou seja, eu vou pegar esse signal do Django contribui-auth aqui e aqui. Vamos escrever IP
igual request.meta.get remote addr e auditEntry.objectCreate action igual, daí vou colocar essa frase aqui para cada um respectivo, login e logout, IP igual a IP e e-mail igual a user.email. Tem uma vírgula faltando aqui. Vou pegar esse aqui e copiar aqui também. Só que aqui será user igual kwargs user. E aqui eu não preciso informar o IP. Esse daqui eu vou importar de from.signos import user login password failed. Vou abrir também o painel de admin. Vou colocar aqui auditEntry e aqui um pouco antes do final colocar isso aqui, auditEntry admin, list display action e-mail IP e created e list filter action. Aqui é auditEntry, o correto. Bom, aqui vou fazer python manage.py migrate. Python manage.py migrate. Já deu um errinho nos signos porque eu preciso dele. Então eu vou só comentar isso daqui por enquanto, porque eu quero fazer bem passo a passo. Então esse aqui eu vou deixar comentado e esse aqui comentado. Agora deu certo. Ou melhor, tem que fazer o make migrations primeiro. Prontinho, agora o migrate. Então, git status tem essas modificações aqui. Git diff para mostrar as diferenças do que foi alterado. Essas alterações aqui. E git commit adiciona auditEntry nesses arquivos aqui que foram alterados. Agora vamos criar o signo. Então vou descomentar aqui e criar um arquivo em accounts signos.py. Daí eu vou escrever from django.dispatch import signal, pego esse daqui e faço signal. Prontinho, só isso. Tanto que se eu rodar o migrate aqui de novo, ele tinha dado erro aquela hora, mas agora não deu erro mais. Então essa parte aqui também já está feita. Git status, git diff, fizemos essas alterações aqui e git commit adiciona signos. Vou fechar tudo isso daqui. Agora a gente vai reescrever o mylogin. A gente não vai mais usar isso daqui. Vou tirar daqui e aqui vamos usar um login novo que eu vou chamar de mylogin. Então vamos vir aqui em views.py e aqui no final eu vou fazer class mylogin, herdando de login view, né? Só que o template name será o mesmo, registration barra login.html. Isso aqui eu posso fechar e vamos precisar de um form class igual a my authentication form. Vamos precisar fazer o form valid, que é o padrão de toda classe que contém um formulário, e o invalid. O primeiro vai ser o invalid, depois o valid. Pronto. Nesse aqui a gente vai fazer o seguinte: se eu tiver o e-mail, então eu vou tentar localizar o usuário pelo e-mail, porque a gente trabalha com e-mail aqui na nossa aplicação. E aqui vou fazer user.doesNotExist e eu vou deixar como pass por enquanto e depois a gente trata isso aqui.
E no else, eu vou fazer o seguinte. Então será user login password failed, send, ou seja, eu vou disparar o sinal, onde o sender será dunder name, request, self.request, user igual a user. E por fim, eu faço um return self render to response self tira esse sinal de igual daqui. Aqui em cima eu preciso importar o signal. Então, from.signals import user login password failed. Vou importar o logins view. E vou importar my authentication form. Então, eu preciso definir esse my authentication form. Só que antes eu vou terminar aqui para fazer um commit e depois a gente continuar. Agora eu vou fazer o form valid. User igual a form.getUser. Autentica o usuário. E vamos zero audit entry. Então audit entry ponto object filter. O e-mail será filtrado por user.email e vamos deletar somente as actions login password failed. E aí ponto delete. E por fim, return http self.get success.url. Importar isso daqui e importar o audit entry. Importar o auth login também. From Django contribui auth import login as auth login. A gente renomeia ele para não dar conflito no login original. Então, feito isso, nós já reescrevemos o my login. Então, git status, git diff, para a gente ver as diferenças. Então foram essas aqui as diferenças de código. E git add git commit reescreve my login view. Agora vamos para o my authentication. Então forms.py. Então class my authentication form, herdando do authentication form original, que é isso daqui. From django.contrib auth.forms import my authentication form. Vamos precisar também de authenticate. From Django core exceptions import validation error e get text lazy as underline. Vamos precisar também de from.modules import audit entry. Primeiro vamos definir as mensagens de erro padrão. Então error messages igual um dicionário que vai conter invalid login, inactive, invalid password e mais um que será o max attempt. Na verdade eu vou definir assim, underline, coloco isso daqui e vírgula. No inactive.
Esse daqui eu não sei porquê, mas não tinha ele em inglês no original, aí eu tive que colocar em português mesmo. Prontinho. Daí nós vamos precisar definir alguns métodos. E nesse aqui precisamos informar o username. Self e user. Get invalid password error. E attempts error. Aqui nós vamos fazer username igual a self.cleaneddata.get username, o mesmo para password. Daí if username is not known and password, else self.validation field. E na parte verdadeira a gente faz self.userCache igual authenticate, ou seja, a gente vai autenticar o usuário com username igual a username e password igual a password. E então, se o userCache is known, então a gente faz um check authentication error passando o username. Caso contrário, self confirm login allowed passando o self userCache. E aqui fazemos um return do cleaned data. Self.cleaned data. No validation field, a gente faz raise validation error. Os campos devem ser preenchidos. E aí vamos passar o código. Invalid fields. E como parâmetros, username self.username field verbose name. Este método aqui verifica se foi erro de autenticação. Então vamos procurar pelo usuário. Lembrando que no nosso caso o usuário ele está personalizado com e-mail, só que o username é a variável que vem lá em cima, que vem do formulário e que vem do HTML como username, mas a gente procura pelo e-mail dele. Daí aqui, se o usuário não existir, então get invalid login error. Caso contrário, self.check max attempts user get invalid password error. Ou seja, verificar se foi um erro de autenticação. Se tiver dado algum erro, a gente retorna a mensagem de login inválido e faz uma checagem da quantidade de tentativas de erro. E aqui o check max attempt. Verifica o número de tentativas de login. Então max attempts igual a dit igual a audit entry object filter. Só que vamos contar a action onde o usuário falhou com a senha e fazer um count disso. If max attempt maior ou igual a 2, ou seja, se ele tenta 3 vezes na verdade, então envia e-mail para. Então só que a gente vai enviar pela views, porque aqui ia dar um pouquinho mais de trabalho, porque tem que passar o request. E aqui dispara o erro get max attempt errors.
Para verificar se foi erro de senha inválida, a gente retorna o erro, validation error, invalid password, code igual invalid password e os parâmetros são iguais aqui. Esse daqui, só que aqui eu passo um invalid login nos dois e o resto é igual. E esse último aqui tem a ver com as tentativas, né? Daí eu pego max attempt, coloco aqui e aqui. Prontinho. Essa parte aqui tá tudo certo. Então já escrevemos o formulário. Então fazer aqui um git status e colocamos o commit. Reescreve a authentication form. Uma coisa que está faltando aqui é o seguinte: quando eu vier aqui eu preciso disparar o e-mail. Então aqui eu vou fazer o seguinte: for error in form.errors.as data underall if error.code igual a max attempt. Então vamos enviar o e-mail, reset password. Então eu preciso importar isso aqui de services. Então from.services import esse método aqui. Então eu vou vir aqui em service. Basicamente eu vou copiar isso aqui, definir aqui o nome do método, send mail to user reset password, e aqui será. Só que aí eu vou precisar definir um outro formulário, porque esse formulário aqui não vai dar certo. Template, né? Melhor dizendo. Esse template aqui, o resto é tudo igual. Agora eu venho aqui, pego esse template, vou pedir para salvar como e chamar de escrever essa frase aqui, tiro essa, coloco essa daqui e deixa assim, prontinho. Aqui em password reset confirm, eu vou colocar um link aqui, porque a gente vai ter um probleminha daqui a pouco, eu vou mostrar para vocês. Vou mandar um link para reset password, definir uma classe aqui, depois vocês pegam no GitHub, resetar senha. Bom, então aqui, se eu fizer o run server, my login view is not defined. O que eu errei aqui? O urls.py. Aqui é v. Prontinho. Então se eu colocar um e-mail qualquer, ele dá essa mensagem de erro aqui. Se eu colocar regis@email.com uma vez, duas vezes, três vezes, não deu a mensagem de erro. O que faltou aqui? Tem um errinho bem aqui, ó, que aqui é attempt no singular e aqui também, porque aqui está escrito max attempt no singular. Então era essa a diferença aqui para ele retornar a mensagem de erro. Então, uma vez, duas vezes, três vezes, ele não está salvando ali. Tem um errinho no código aqui, que é o seguinte: aqui é apenas login password failed, que eu tinha copiado errado ali, e aqui é user
login password failed. Por isso que ele não está funcionando ali. Foi um erro de digitação na hora que eu fui copiar. Então, gosto de dar o run server de novo. 1, 2, 3. Então agora ele retornou a mensagem: você atingiu o número máximo de tentativas, te enviamos um e-mail. E pode ver aqui que realmente ele registrou a entrada de login 3 vezes. E só não recebeu o e-mail, né? Ah, recebeu sim. Ó, o e-mail está aqui. Você excedeu o número de tentativas de login. Tem a mensagem aqui, o aviso. Só que aí tem um probleminha que eu não consegui corrigir, que era o reset dessa senha aqui. Ele não apareceu o formulário aqui, ele deu como um link inválido. Então eu coloquei o link aqui para resetar a senha, que aí você pode colocar aqui e daí ele funciona. Então seria esse o passo. Ou seja, eu errei várias vezes aqui, daí ele me manda o e-mail e aí eu faço esse processo aqui. Então, recapitulando, fazendo um breve resumo, a gente criou um módulo chamado Audit Entry, colocando Action, IP e e-mail. Definimos aqui alguns signals, no caso para o login de entrada, o login de saída, o login e o logout, e se a senha falhou. Aqui no formulário, criamos o My Authentication Form, herdando de Authentication Form, que é o padrão do Django Contribui Auth Forms. E reescrevemos todas as mensagens de erro para invalid login, inactive, invalid password e o max attempt, retornando a mensagem de erro lá no formulário. Reescrevemos o clean, fazendo a autenticação aqui e checando se tem um erro de autenticação ou não, ou se ele confirmou o login, retornando a validação de erro aqui e definindo todas as validações aqui embaixo. Verifica se o erro foi erro de autenticação, verifica o número de tentativas de login, verifica se foi erro de senha inválida ou se foi erro de login ou se excedeu o número de tentativas de login. Lembrando que o contador de login na verdade não é o contador, né? Aqui ele vai criando uma entrada nova. Então aqui eu faço um filtro pegando Action Login User, pegando Action User Login Password Failed, e aí quando for maior ou igual a 3 a gente envia o e-mail. Só que eu enviei o e-mail direto pelo Views por causa do requests, que eu precisava do requests aqui, então foi mais fácil fazer direto pela Views. E esse send e-mail to user reset password é um serviço que eu tirei uma cópia aqui, só deu um probleminha na validação da autenticação. Se alguém quiser mandar um PR para corrigir isso daí, eu agradeço. E aqui, caso tudo der errado, ele dispara um signal quando o usuário é existente, mas a senha está errada. E se o formulário for válido, tiver tudo certo, então ele faz a autenticação e deleta os audit entry desse usuário para não ter mais a contagem aqui. Então, se eu acertar a senha agora, ó, aqui eu tenho 3 falhas. Quando eu der um refresh, ele deletou e logou ele, deu tudo certo, tá tudo funcionando. Então é isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Valeu, um abraço e até a próxima.